Bom, acho que já passaram 5 minutinhos aí, talvez a gente já pode ir iniciando. Ingrid também fica à vontade para participar com a gente. Para quem for assistir depois o conteúdo na live, queria só dar aí meu bem-vindo para todo mundo. É o nosso evento aqui sobre o whaling como um risco estratégico de segurança e de privacidade. E eu acho que a necessidade, né, de fazer esse evento, ela vem para mim e para o Paulo a partir da nossa própria experiência, da importância que a gente sente que é falar dessa vulnerabilidade que a gente vê no nosso dia a dia, que é diretores e pessoas do C-level de maneira geral expostas a ataques muito articulados. E do que a gente vê na nossa experiência também, são esses os ataques onde residem aí os maiores prejuízos, né? Alguns dos maiores danos aí que podem ser sofridos pelas empresas. Então, eu chamei o Paulo aí para participar com a gente, como convidado aqui do Xenu, da empresa Meet. É um cara que tem uma visão excelente do mercado, ele tem mais de 20 anos na área de tecnologia, uma boa parte desse tempo na Meet, né, Paulo, que é uma empresa que atende de tudo, então desde nuvem, incidente, suporte, que eu acho que te dá mais visão ainda do mercado. Bem-vindo aí, Vitor, ao nosso evento. A gente estava só começando com uma introduçãozinha. Aí eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, o nosso material. Segundinha. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Maravilha. E aí já passar a palavra para o Paulo poder se apresentar. Boa noite, eu chamo Paulo, eu sou diretor hoje da MIT Tecnologia, né? Minha área aqui ela é comercial e marketing, então é a principal área da empresa responsável por receitas, né? E aí isso é um ponto que é legal e sensível porque a gente lida praticamente no dia a dia com diversos problemas de clientes, né? Mas falando um pouco aí sobre a minha experiência, né? O meu currículo, né? Abrindo esse setor aí 2 décadas, né, que eu trabalho com tecnologia. Comecei em 2006 na Oi, aqui em Belo Horizonte. Tem uma carreira muito construída em cima do telecom também. Então, foi um mercado onde eu naveguei grande parte da minha trajetória, até o momento que eu decidi dar um passo de empreender. E aí a gente começou a ideia de uma operação de cloud anterior à Meet, que posterior a gente fez uma fusão aí com os negócios e entramos na entoada aí da parte de tecnologia, onde tem aí o negócio da Meet, né? Mas basicamente aí a minha experiência grande é com a parte de cloud, cibersegurança, telecom, parte de infraestrutura. Sempre tive aí uma bola dividida entre área técnica e comercial. Acho que é um ponto que credencia a gente ter uma visão mais 360 na hora de dar uma solução para o cliente, né? E assim, ao longo do meu tempo, eu tenho dedicado aí em construir empresas, negócios sólidos e também gerar valor para o cliente que hoje a gente atende, né? Então, acho que basicamente é isso, Breno. Passar a bola para você agora. Maravilha, Paulo. Pessoal, meu nome é Brenda, eu trabalho com direito digital, eu gosto de brincar desde antes da Lei Geral de Proteção de Dados começar a valer no Brasil, então já tenho aí um pouquinho mais que a idade dela, 5 anos de experiência na área, desde antes de eu me formar. Sou formada pela UFMG, Federal de Minas Gerais, considero Belo Horizonte minha casa hoje, independente de onde eu esteja no mundo. E todos esses 5 anos aí eu tenho me dedicado à gestão de programas de privacidade, inclusive sou certificada aí pela International Privacy Association como gestora de programas de privacidade globais, não só no Brasil. E dentro dos programas de privacidade, a gente acaba inevitavelmente lidando muito com a parte de incidente, tanto pré quanto pós. Então, é um pouco daí do que nos trouxe a esse evento hoje. Aí vou deixar o Paulo falar um pouquinho também aqui da MIT Tecnologia. Ai, peço perdão. Passou um pouquinho aí, Breno, volta lá. Tá. Ok. Agora sim. Legal. Então vamos começar aí. Apresentando um pouco sobre a Meet, né? A gente brinca muito, como que você falou aí, né, Brenda? A gente atende de tudo, né? E aí o nosso lema aqui é tudo funciona junto, né? A empresa ela existe aí no mercado há mais de 30 anos, né? Começou em 1994, com uma pegada muito generalista de TI. Então, quando a TI começou a caminhar aqui no Brasil, foi quando a gente começou a atuar à frente do negócio mesmo de tecnologia da informação, né? A gente utilizava um nome anteriormente de Suprema Informática, e a Suprema ela tinha uma pegada bem generalista, né? Ela fazia tudo de TI dentro do cliente.
sem uma mão de obra muito específica, até porque a demanda na época, ela exigia esse tipo de conhecimento, né? E aí, assim, o negócio da Suprema, ela veio caminhando, né, ao longo dos anos, né, tivemos alguns marcos interessantes, né, na história da empresa. A empresa é de Minas Gerais, especificamente de Belo Horizonte, mas de 94 a 98 a gente construiu uma área que a gente chama de NOC, que é o Núcleo de Operação de Clientes, onde a gente começou a prestar atendimento de suporte técnico remoto, sempre com foco B2B, né, a gente sempre teve aí em áreas corporativas, segmentos corporativos. É, Ali nos anos 2000, a gente começou um relacionamento com a operadora, que é onde a gente também tem uma vertical de negócios hoje também de telecom. Começamos a atender clientes fora do estado de Minas Gerais e foi seguindo nessa entoada ainda de uma empresa generalista no segmento de TI até mais ou menos em 2014, quando a Suprema começou a prestar serviço de cloud também. Então, especializou um pouquinho a mão de obra da Suprema, tínhamos um pequeno data center aqui também na região metropolitana de Belo Horizonte e começou a ter uma linha de negócio diferente do que então ela operava, né? Em 2017, a gente começou um outro negócio aqui dentro, especializando nessa área de cloud, com uma nova vertical de negócio, com outro nome, uma outra empresa, que chamávamos de MG Cloud, né? E a MG Cloud ela veio para especializar muito do serviço que até então era prestado pela Suprema, né? Então nós ficamos com duas verticais de negócio, uma de suporte técnico dentro do cliente e uma de nuvem, que tratávamos a parte de virtualização de servidores, backup outsite, uma pegada muito nesse sentido. Isso caminhou em paralelo, as duas empresas, até o início da pandemia. E a gente teve ali uma surpresa mesmo com o negócio, né? Começamos a conhecer mais ainda do negócio de cloud quando veio a pandemia. A demanda de cliente aumentou consideravelmente de nuvem, de conseguir operar fora do ambiente corporativo. E a MG Cloud ela cresceu e ficou maior do que a Suprema. Então, foi um caminho muito natural do negócio acontecer. As empresas compartilhavam numa mesma sede, uma mesma estrutura, pessoas que às vezes atuavam em dois setores, né? E acabou que o nosso negócio ele foi fluindo dessa forma. Em 2021, a gente começou um terceiro negócio aqui dentro, que aí estava muito ligado ali às questões de LGPD, que os nossos clientes estavam passando auditorias frequentes, né? Então a gente começou um terceiro negócio chamado Proxys, que vinha muito com a pegada de segurança da informação, né? Então a Proxys ela especializou esse serviço que até então era prestado pela Suprema, e a gente ficou com três empresas aqui dentro do negócio, né? E a consequência disso foi que foi um caminho muito natural até a gente decidir fazer a fusão disso tudo e juntar tudo dentro de um único ambiente de negócio, né? E aí a gente começou a fazer esse processo de transformação da marca e a gente transformou as três marcas, as três empresas na MIT Tecnologia. O MIT, ele é o MIT de Juntos, tecnologia, porque de fato é o que a gente entrega. E até então a empresa ela tinha muito um posicionamento como um integrador de TI, né? E aí agora no ano de 2025, né, a gente teve aí alguns marcos também interessantes, né? A gente primeiro abandonou os nomes Suprema Media Cloud Proxies e a gente começou a tratar aqui como verticais de negócio, né? Então, hoje a gente é organizado em 6 verticais de negócio, cloud, cibersegurança, infraestrutura, suporte técnico, telecom e cibersegurança. Então, são 6 unidades de negócio onde a gente atua. As marcas viraram verticais de negócio. A gente já não posiciona mais como um como um integrador de TI, sim como um hub de negócio, onde a gente concentra todas as soluções dentro de uma única fatura, né? A Bruna, que trabalha comigo, está até aqui na live aí agora, ela brinca muito com isso, né? A empresa ela tem uma única fatura, né? Tudo funcionando junto, né? Então, o rebrand da marca ela vem muito nesse sentido da gente hoje englobar isso tudo e ter dentro de uma única estrutura corporativa. Isso credencia a gente conseguir enxergar os problemas de cliente de uma forma 360, né? A gente consegue entender quando o cliente quer ir para a nuvem, quais são os desafios que ele tem, quando ele contrata um link de internet, quais são os pontos positivos de uma operadora, negativos de outra, enfim, muito pautado em cima disso tudo. E é onde hoje o nosso principal pilar mesmo, onde a gente tem o foco estratégico de atuar, é com a parte de segurança. Então, assim, todas as verticais de negócio sempre convergem para a parte de segurança da informação. Então, a parte de cibersegurança, onde hoje a gente tem as maiores iniciativas aqui dentro da MIT. É isso, Bruno. Bruna. É isso, Brenda. A Bruna tá aqui na Imagina, sala, eu falei o nome dela confuso aqui. já. Mas é isso.
Então, assim, isso é um pouco da MIT. Aí, pessoal, para apresentar para vocês um pouquinho sobre o Xenu, nós somos um escritório full service, já com 16 anos aí de existência. A gente tem sede no Brasil, em Portugal e na França. Um intercâmbio muito forte com a França. A gente tem sócios que são franceses, advogados do escritório que são franceses. E a gente também tem uma veia de inovação bastante forte aqui dentro do escritório. Nós somos um dos poucos escritórios de advocacia que tem um setor específico, um orçamento específico dedicado para a inovação. E a razão pela qual né, essa decisão foi tomada foi justamente para a gente conseguir refletir isso nas nossas entregas. Então, ter uma entrega que não tem aquela linguagem super técnica, ter uma boa comunicação com os nossos clientes, trazer né, relatórios com indicadores, com BIs, com otimização de processos a partir de inteligência artificial para reduzir o custo, não só para a gente, mas também para o cliente final, em muitas situações. E o Fernando Santiago, que é o sócio fundador da nossa área, a área de direito digital, ele fica baseado em Portugal e na França. Foi onde ele estudou, trabalhou por muitos anos. E a criação da nossa área vem em 2018, com o propósito de trazer para o Brasil a experiência que o Fernando já estava tendo lá na Europa, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Agora, mais recentemente, a gente tem visto também né, a implementação da Lei de IA lá na Europa. Então, é com a ideia de trazer para o Brasil essa vivência que ele teve lá, para a gente conseguir fazer também a implementação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, agora da nossa Lei de Inteligência Artificial, bebendo um pouco né, de quem digamos, quem já está implementando e já está sentindo um pouco quais é que são as dificuldades do processo. Então, isso vem aí como um grande diferencial da nossa área. Mas acho que, pessoal, chega né, agora de apresentações e tudo mais. Eu e o Paulo hoje, a nossa ideia aqui é discutir com vocês alguns cases bastante interessantes que trazem lições sobre como a gente poderia ter protegido melhor o C-level da nossa empresa em algumas situações. E aí, o primeiro case já é um case que eu tenho certeza que a maioria de vocês vai lembrar com facilidade. Foi aí alguns anos atrás, mais precisamente em 2020 e... Ai, tá até aqui 4, no né? slide. 24, 24, exatamente. Não lembrava se era 23 ou 24. 24. Mas teve paralisação de aeroporto, de serviço de saúde, o pessoal ficou sem voo. E aí o Paulo vai contar para vocês um pouquinho melhor, né, do que teve por trás disso que a gente viu nas notícias, que foi aeroportos paralisados após problema de segurança da informação. E aí, Paulo, como foi que se desenrolou essa questão toda? Esse é um ponto que é legal, Brendo, porque assim, é mais comum do que a gente imagina, né? Então, assim, quando a gente fala de whaling, né, é uma estratégia que é um phishing, né? Uma forma que tem, mas de ataque, mas voltado aos C-levels, né? Então, quando a gente pensa assim, qual que é a posição de um diretor de empresa, de um presidente, de um CEO, de um acionista, alguém que está um nível muito acima ali dentro de uma organização? Esse cara geralmente é uma pessoa muito ocupada, nem sempre é uma pessoa antenada à tecnologia, né? Enfim. Então, são grandes pontos vulneráveis que têm um alto nível de permissões ali, com sistemas e infraestrutura. Então, atacar esse tipo de pessoa acaba sendo uma forma estratégica de conseguir ter a chave da empresa de uma forma mais fácil, né? Uma forma mais rápida. Então, toda vez que a gente pensa em whaling, exatamente esse é o foco. Então, os cybercriminosos já entenderam que é um ponto importante, né, deles, do negócio deles, né, que é de ataques, enfim, alcançar esse tipo de pessoa, porque naturalmente ele vai conseguir ter permissões dentro de uma organização que até então ele não teria, né? Mas falando aí sobre o caso da Porto, né, eles iniciaram ali os ataques como sempre é feito, né, na maioria dos casos, né, uma operação com phishing, mirando os colaboradores de acesso privilegiado, né, então um caso claro aí de whaling, que é um foco em obter as credenciais para acessar as partes críticas ali da infraestrutura, né, e com isso a ideia era conseguir movimentar lateralmente, né, atingir sistemas internos de aplicativos, canais digitais, emissões de apólice, enfim, como um todo. E aí a empresa ela teve que se isolar esses sistemas, resultando aí na interrupção de atendimento e fila gigantesca conforme o que aconteceu aí dentro do ocorrido, né? Então, basicamente, isso daí colapsou praticamente todo o sistema ali da Porto, e aí, por trás disso ali, vieram uma instabilidade nacional, os serviços que ficaram fora do ar, fora os danos da reputação que ficaram completamente
comprometidos, né? Então, basicamente foi isso, Brenda, assim, de uma forma bem resumida, o ocorrido com a Porto, né? Não, muito legal. E aí, quando a gente pensa de uma perspectiva, né, do que poderia ter sido feito antes do incidente, para evitar uma situação como essa, que tipo de solução poderia ter sido implementada? Então, aí, Breno, falando assim do ponto de vista tecnológico, né, de tecnologias, como a gente conseguiria evitar ou mitigar, ou, enfim, ou antever esse tipo de situações? Alguns casos são muito comuns, né? O primeiro ponto é a gente ter uma política zero trust, né? E aí, não sei se é familiar para todo mundo, né, o termo técnico, né, mas o zero trust nada mais é que é uma premissa que nenhum usuário ou dispositivo de rede é automaticamente confiável, ainda que ele seja o dono da empresa, ainda que ele seja o presidente da empresa, né? Então, sempre há uma checagem daquele dispositivo, ainda que seja alguém de um alto escalão. Essa, sim, acho que talvez seria uma prerrogativa importantíssima de ser adotada nesse sentido, porque se tivéssemos adotado esse tipo de situação, talvez na hora de checar quem era aquela credencial que vazou, naturalmente conseguiríamos cercar naquele momento, né? Um outro ponto também importante, né, é a questão do MFA, que é o múltiplo fator de autenticação. É aquilo que o usuário geralmente acha chato, né? Que você vai logar lá no Microsoft, ele manda você abrir seu aplicativo de autenticação e ler o QR Code para poder liberar o acesso, né? Mas, assim, isso é um ponto que é relevante, porque é mais uma forma de autenticação, mais uma barreira que a gente tem ali da gente ter a vulnerabilidade dentro da empresa, né? E aí alguns outros pontos, como revisão contínua de privilégios, né? Isso é um ponto que é muito importante, porque é a forma que a gente tem de modelar mesmo cada um dos requisitos que cada usuário tem de acessar determinadas áreas dentro da empresa, né? E aí, juntamente a isso, Brenda, a gente tem alguns casos, alguns pontos também que são relevantes, né? Que são as blindagens dos endpoints, né? Que são as máquinas e os dispositivos que hoje são utilizados dentro das empresas, né? Um caso também legal de importante de ter são os EDRs, né? Que são antivírus mais evoluídos ali dentro de uma organização que atua de forma ativa e proativa na detecção e algum tipo de detecção suspeita, né? Um ponto que eu acho que de tudo é o principal, né? E eu acredito que a Porto ela tem uma pegada muito em vez de investimento em tecnologia, né? Mas é um refinamento sucessivo, né? Não adianta a gente implementar nada que o melhor equipamento técnico, a melhor regra, se a gente não conseguir alcançar o ponto principal, que é o usuário, né? Então, treinamento periódico ali de phishing, né? E campanhas reais de mensurar resultado, eu acho que é um ponto que ele é muito sensível, né? Então, toda vez que a gente fala em segurança da informação, a gente sempre começa pelo lado mais sensível, que é o lado do usuário, né? Então, a gente repete isso seguidas vezes, né? Não adianta a gente implementar a melhor regra se a pessoa lá da ponta não comprar a ideia, né? Então, a segurança da informação começa lá na casa dela, quando ela pega o telefone dela, clica num link suspeito, e pega esse mesmo telefone e hoje vai lá na rede da empresa e loga lá e acessa o Wi-Fi, acessa servidores, enfim. Então, esse é um ponto que ele é muito sensível, né? Para além disso, ele ainda tem ali uma questão de uma rede, de uma arquitetura de rede de uma forma segmentada, né? Que também permite que a gente tenha ali acesso a cofre de senhas corporativas, né? A gente tem muita ferramenta hoje para esse tipo de entrega, né? O próprio iPhone, ele tem ali o cofre do iPhone, o Samsung também tem, existem ferramentas como LastPass, entre outros aí que fazem esse tipo de análise também. A revisão dos fluxos críticos de dependência e de sistemas, acho que é um ponto que ele é muito importante, a gente entender quais são os sistemas e quais são os fluxos que rodam ali dentro, para a gente entender o nível de permissionamento que está rodando dentro da empresa. E um ponto principal, a auditoria contínua em APIs e integrações internas, né? Uma vez que que tem sistemas que estão integrados, principalmente via API, são pontos que são muito sensíveis, né? Então, quando a gente entrega uma API para uma conexão entre sistemas, a gente está entregando uma chave desse sistema para um outro sistema que talvez a gente não conhece. Então, é um ponto que ele é de extrema importância, né? E aí, acho que assim, Breno, de uma forma mais resumida, para além disso tudo, acho que também tem um monitoramento 24/7, né? Com o SOC, né? Que não só pessoas monitorando, mas a parte técnica da infraestrutura, mas a parte de segurança também, né? Com sistemas de indicadores de comprometimento, né? Que a gente chama de IOC, um ponto que ele acaba sendo muito relevante também. Então, assim, são medidas básicas, mais simples, mas que
consequentemente vão estar ligadas aí ao negócio, né? Lembrando que o ponto sensível disso tudo, a gente fala sempre no usuário, né? Nas pessoas. Acho que esse é o ponto principal. E aí, Paulo, acho que você tocou num ponto super interessante com isso, né? De que a segurança começa lá na casa da pessoa, quando ela usa o próprio celular, porque eu sinto que hoje é muito importante a gente ter uma conscientização que leve em consideração a diversidade, a complexidade dos ataques. Então, muitas vezes você está incluindo ali 2 ou 3 slides no seu treinamento anual com a equipe sobre aquele phishing, que é o mais básico possível, que é o cara que vai te mandar um cupom escrito o nome da empresa errado, pedindo para você comprar milkshake, talvez não vai ser suficiente você passar essa conscientização para os seus funcionários para proteger você de uma situação mais grave. E eu vejo que essa lógica de risco, ela é tão incutida quando a gente pensa na operação das empresas. Então, se você tem uma empresa que você tem ali um componente perigoso, alguma coisa assim, as pessoas que lidam com aquilo são treinadas para incêndio, alagamento, problema com a rede elétrica, tudo que possa acontecer ali em torno daquele componente, as pessoas estão preparadas para saber reconhecer e saber o que fazer nessa situação. Eu acho que é trazer um pouco disso para a área de segurança da informação, dessa visão de risco que a gente tem muito na área de segurança operacional, de eu preciso cercar, né, todas as possibilidades que eu consegui aqui. Então, preciso capacitar as pessoas para reconhecerem o máximo de ataques possíveis e para saber como agir em cada um deles. E assim, Brenda, acho que é um ponto que você tocou que é legal, que assim, a gente, dificilmente quando a gente pega algum cliente ou algum caso que a gente começa esse trabalho de consultoria, né? Eu tenho, na verdade, são duas situações, né? Eu tenho a empresa que está tratando isso aí de uma forma preventiva, e eu acho que isso aí hoje é muito difícil, é raro da gente entender empresas que dão espaço, e eu tenho a empresa que já vem aqui no momento de desastre, né? Depois que aconteceu tudo, como que ela se posiciona ali no contexto, que é uma questão muito sensível, né? A gente pensa aí que, nunca vai acontecer comigo, até acontecer, né? Então, esse é um plano que ele é muito importante, né? Até das empresas terem mesmo um plano de continuidade do negócio, né? Aconteceu, o que que eu faço, né? Quais são as próximas etapas, né? Eu acho que esse é um ponto que ele é muito importante, eu acho que entra muito até no que a própria Xenu atua, né? Assim, do ponto de vista jurídico, né? Uma vez que aconteceu um case como esse da Porto, assim, o que que é o ideal, do ponto de vista jurídico, Breno, assim, do que você pega aí no dia a dia para a gente entender melhor como é que a empresa deve se posicionar ou quais são os desafios nesse sentido. Aí acho que você tocou também no ponto-chave, que é ter um plano de resposta a incidentes e continuidade de negócio. Isso, assim, tem sido definitivo para a gente conseguir ter uma resposta organizada e estruturada aos incidentes, principalmente porque quando acontece o problema, se você não tem definido quem vai fazer o quê, como vai ser feito, quem vai tomar as decisões, a coisa vira uma batata quente, naturalmente, que existe ali, né, uma dificuldade de entender quem seria o responsável por fazer cada coisa exatamente. Então, precisa ter um plano estruturado para, assim que acontecer, você já ter essa organização, você não perder tempo organizando, que o tempo, e aí o Paulo vai poder confirmar isso, é extremamente crucial na grande maioria, dos incidentes. E nesse tipo de situação, né, por exemplo, o caso que aconteceu com a Porto Seguro, em que afetou clientes da Porto Seguro, também é muito importante você buscar um suporte jurídico especializado, porque a gente está falando de um cenário em que provavelmente esses clientes vão entrar em contato com a empresa, notificando extrajudicialmente, questionando esse acontecido. Então, também existe essa necessidade, né, de se posicionar de uma maneira eficiente, em curto prazo, perante os seus clientes, até para mitigar um pouco essa situação de danos à reputação, que a essa altura de campeonato já está impactando a empresa significativamente. Então, você ter ali um time jurídico que é capaz de identificar quais é que são os riscos, identificar quais são as obrigações legais que tinham que ter sido cumpridas, e ter uma comunicação eficiente sobre isso com o cliente, que está preocupado com qual que é o risco para ele, também é extremamente essencial, mas toda essa comunicação eficiente, de fato, só consegue ser feita se dentro de casa você já está organizado. E acho que quando a gente diz organizado, Paulo, um outro serviço que é importante, né, da gente discutir aqui também, que tem sido cada vez mais comum, é você fazer tabletops, simulações de incidentes, para mais que a pessoa saber o que que ela tem que fazer. Ela ter pelo menos vivenciado aquilo uma vez, ainda que seja num contexto de simulação. Assim, acho que a resposta à situação se torna menos complicada, né? Menos difícil, digamos assim. Eu acho que isso aí, Brenda, acho que tem um ponto que ele é muito importante, né? Porque geralmente assim, né, quando é um caso como acontece na Porto e na maioria deles, né, existe uma criptografia de arquivos, banco de dados e etc, algumas informações que aquilo ali
coloca o negócio em xeque, né? Então, é um ponto que é muito sensível, né? Então, você tem que negociar com esse tipo de hacker, né? Ou invasor, é uma questão que ela é muito sensível, né? Até para você tomar essa decisão de eu vou pagar o que ele está me pedindo para eu poder ter as informações, enfim, é um ponto que ele é muito delicado, né? Até porque a gente não sabe a integridade disso, né? De como esses dados vão vir, se vai vir, e eu acho que o mais importante disso tudo é como vazou, né? Porque senão daqui a pouco essa porta está aberta de novo e você passa uma mesma situação. E, para além disso tudo, eu acho que tem um ponto que ele é muito sensível, Breno, quando a gente fala desse tipo de situação, que é o que a gente vê, assim, é o tamanho do prejuízo para a marca, né, que é causado. Que ele vai muito além de qualquer recurso financeiro que a empresa vai desprender ali para poder ter o resgate ou não ter, ou refazer, ou estruturar backup, etc, né? Mas pensando, por exemplo, no caso da Porto Seguro, né? É uma companhia que, poxa, tem um nome vinculado no mercado e todo mundo acaba entendendo, né? Então, quantos negócios a Porto deixou de fazer em razão de ter passado isso, né? A gente tem vários casos, né? Se a gente abrir aqui hoje site de notícia, todos os dias a gente tem empresas grandes que investem em segurança da informação, né? Em grandes investimentos, né? A Porto mesmo ela tem uma pegada tecnológica muito legal, interessante, mas ainda assim tem esse tipo de situação, né? E aí, quando a gente olha para o lado intangível disso tudo, né? São questões que ainda assim tem uma relevância muito maior no que diz respeito ao tamanho do prejuízo, né? A gente já começa a falar de situações que são incalculáveis, né? Quanto custa a sua marca vinculada no mercado com uma empresa que não é uma empresa segura para mim hoje colocar meus dados, fazer um seguro, enfim, uma série de outras situações, né? Então, acho que esse é um ponto que ele é extremamente delicado no que diz respeito mesmo à segurança da informação. E aí acho que a gente já pode chegar aqui também para um segundo case que dialoga bastante com o que a gente tem falado, que foi o caso da Light, em 2023 e 2024. E aí, nesse caso, pessoal, os hackers simularam comunicações internas, então, entre colaboradores, né, de dentro da empresa. Já fica aí uma lição de cara que é desconfie de tudo. E aí foi enviadas essas comunicações para vários alvos, que é também um comportamento que a gente tem observado da parte de grupos hackers. Então, seleciona uma empresa, geralmente uma empresa que tem exposição nacional ou que tem algum nível de renome ali, e começam a fazer disparos massivos de campanhas de phishing voltadas para essa empresa. E aí foi o que aconteceu com a Light. E uma das pessoas que recebeu, né, essa suposta comunicação interna ali, que parece que estava bem verossímil pelo que foi dito à época e tudo mais, executou o arquivo e permitiu uma entrada inicial. Aí, os invasores foram escalando privilégios e, eventualmente, conseguiram criptografar os sistemas internos. Ou seja, sistemas ficaram inacessíveis, inclusive quando a gente está falando aí de parte administrativa, atendimento ao cliente. Então, também foi uma situação que ficou bastante famosa, especialmente porque a gente está falando, né, de uma empresa de energia que é muito grande no Brasil, de um cenário de infraestrutura crítica. A gente já tem visto casos nos Estados Unidos e na Europa de uso de cyberataques para derrubar energia de locais estratégicos, inclusive em situações de conflito, por exemplo, na guerra entre Rússia e Ucrânia. E acabou, né, que foi um jeito que os hackers encontraram de prejudicar o fornecimento de energia, mas que é muito mais simples e muito mais barato do que você mandar pessoas para ir lá e fazer algum outro tipo de serviço. Então, é um tipo de ataque que a gente também tem observado bastante. E aí, passar um pouquinho para o Paulo comentar da parte de tecnologia esse caso. Isso é um ponto legal, Breno, porque assim, o criminoso ele mudou de posição, né? Ao invés dele ir para a rua cometer um crime, ele fica atrás de um computador hoje, imputando algumas situações como essa, né? Então, e aí aqui esse assunto ele é legal porque assim, ele volta exatamente no contexto do anterior, né? Aqui vai estar sempre, todas as vezes que a gente fala de vazamento, vai estar sempre ligado a pessoas, né? Então, quando a gente fala assim, é um nível estratégico que recebeu um phishing, clicou e executou. Na prática, sim, um ponto que ele é muito sensível, né? E aqui na mente a gente adota isso sempre como um padrão, né? Nós temos aí ferramentas que a gente faz esse teste de phishing com toda a organização corporativa, né? E assim, a gente, quando começa a analisar isso e tabular mais os resultados, a gente vê que geralmente quanto mais alto o nível, mais as pessoas estão sujeitas a clicar e executar esse tipo de situação, né? Então, recentemente, assim, a gente adotou e a gente tem ferramentas para medir isso de uma forma que fica mais visual, né? Onde a gente consegue entender que, por exemplo, a gente manda um e-mail para a Brenda escrito microsoft.com com N no final.
E é uma questão que às vezes você está no automático ali, você acaba clicando, sabe? A gente manda um comunicado de atualização de senha. E aí, na hora que você clica, ele abre a página da Microsoft lá. E aí, na hora que a Brenda vai lá para atualizar, digita a sua senha atual, naturalmente ali a gente já capturou os dados, e é assim que hoje acontece em muitos dos casos, né? São situações que isso a todo momento hoje a gente vê isso acontecendo na prática. Então a gente vem adotando aqui na Meet algumas formas da gente, né, da gente tentar dar alguns passos antes, né? Então, é o que eu falei, se a gente treina as pessoas, né, e explica por que que a gente não deve pegar, por exemplo, uma Black Friday, uma campanha em um preço muito diferente e clicar no link, né? Então, são situações que estão mais no dia a dia da pessoa do que puramente do negócio. Porque a gente entende que segurança da informação começa em casa, né? Então, esse é um ponto que ele é muito importante. E quando a gente sobe os níveis, né, são pessoas que naturalmente são mais difícil acesso. Então, que geralmente não tem muito tempo, né? E aí, a hora que a gente vai para a prática, o que acaba acontecendo é que são os níveis onde a gente tem maior incidência de execução de phishing, né? E que caem nesse tipo de situação, né? Então, hoje a gente já tem ferramentas para a gente medir, atuar isso de uma forma preventiva, né? Lembrando sempre de comunicar as pessoas, né? Então, sempre isso é feito de uma forma em consonância ali de acordo da empresa, né? Para que seja feito mesmo que a pessoa tenha uma mais atenção no que é uma rotina mesmo do dia a dia, né? Por que que não deve clicar em algumas situações, o que que é um link suspeito, como que identifica, como que você consulta um domínio para saber se aquele site é um site idôneo. Então, assim, são algumas formas que a gente tem aí de começar a atuar nesse sentido, né? Um ponto que é muito importante nisso tudo, Brenda, são os controles de privilégio, né? Então, a gente, que eles chamam de PAN, né? Que na verdade é uma gestão de acessos privilegiados, né? E as revisões disso tudo periódica. Quem pode acessar aquilo e aprovar? A Brenda pode aprovar? Tá, mas a Brenda aprova uma aprovação sensível. Então, a Brenda aprova em consonância com o Fernando. Se só a Brenda aprovar e o Fernando não aprovar, isso não vai ter a validação. Então, assim, são situações que a gente vai criando uma forma da gente conseguir ter mais de como um múltiplo fator de autenticação para aprovação de privilégios. E aí isso vale para todo o contexto do negócio, principalmente para aquilo que tem aprovações em nível estratégico. Então, quando a gente fala em segurança da informação, ela não se restringe única e exclusivamente à tecnologia. A gente entra muito na área de processo. Então, quando a gente começa a entender do negócio do cliente, é onde a gente começa a navegar ali dentro da estrutura e até atuar mais nesse sentido. A Ingrid levantou a mão. Boa noite, boa noite a todos. Já dei boa noite para a Brenda e para o Paulo. Eu gostaria de saber, porque é o seguinte, o phishing ele é praticado em níveis, né? Vocês estão comentando aqui no nível C-level. Só trazendo um aspecto que aconteceu comigo, porque esses dias eu também cliquei no link desse e recebi uma ligação de phishing para minhas contas bancárias. E era tipo assim, aquela ligação toda assim estruturada, como se fosse um pitch de vendas, só que para o mal, né? Então eles são bem estruturados. E acaba que eu realizei um Pix, o Pix era pouca coisa também, eu nem liguei. Mas eu, assim, como advogada, vou investigar mais um assunto. E o que estava nas minhas mãos de informação era somente um CNPJ e um link. O link eu não sabia o que fazer, porque eu sou advogada, eu não sou da área de cibersegurança, eu não entendo muito. Mas o CNPJ eu fui pesquisar. Aí o CNPJ eu me aprofundei, era um CNPJ da cidade de São Paulo, que ele tinha um PL, um patrimônio líquido de 9 milhões de reais e fazia movimentações, transações financeiras. Só que o que acontece? Isso são crimes digitais, né? E acaba que eu teria que fazer como se fosse assim, uma representação do Ministério Público Federal, porque se tratava de um CNPJ e é crime federal, para poder investigar um Pix assim, de um valor irrisório de 100 reais. Eu queria saber com vocês, assim, que já estão atuando na área e estão mais atualizados, como é que está acontecendo esse intercâmbio com o setor público também? Porque eu percebo que eles estão bastante desatualizados ainda. Nem essas discussões eu vejo ainda num nível, assim, como se fosse contratar as empresas de cibersegurança para tentar localizar melhor, então desfazer esses links, né, criar barreiras, então orientações para as empresas, porque literalmente eles fingem ser uma empresa e envia um link para a gente totalmente deturpado, distorcido. Brenda, se você quiser, eu posso seguir por aqui, tá? Mas, assim, ó, eu acho que tem alguns pontos que são relevantes. Ainda que a gente fale assim, é um valor irrisório, é um valor pequeno, mas é um valor, né? E, assim, o ponto principal disso tudo é porque, assim,
geralmente, quando a gente pensa nesse tipo de golpe, ele é um golpe que ele escala em volume, né? Quantas pessoas fizeram o mesmo que você fez para dar um montante final? Então, assim, é importante ser tratado desse tipo de situação, e o Pix, eu vi que ele já teve algumas iniciativas, né, até para você poder reaver esses valores, né, como valores indevidos, né, você consegue acessar o banco, fazer a reclamação para ter o estorno, né, e ainda que isso não sirva de uma base imediata, porque essas pessoas, quando recebem esse dinheiro, ela começa a triangular isso em algumas contas e ele fica mesmo difícil de localizar, mas ele já acende um alerta até para que tenha ali um alerta sobre um Pix, sobre uma conta suspeita, algumas outras coisas, né? Mas ainda estão muito aquém ainda de identificar esse tipo de situação. Agora, você falou assim, eu recebi uma ligação, eu até estava comentando isso aqui com a Brenda, né, nas nossas reuniões aqui para trás, é, o crime já está até mais avançado, tá, Ingrid? A gente já identificou alguns casos aqui de pessoas que te ligam, e aí a ligação fica muda, e você fica lá do outro lado falando assim, alô, alô, o que ele está fazendo com aquilo ali? A IA do outro lado, ela já está capturando sua voz, e aí o próximo passo é ela pegar a sua voz numa ligação, ela ligar para um parente ou para alguém que ela já tem seu contato e, naturalmente, ela aplicar um golpe como se fosse, de fato, a Ingrid conversando com a pessoa do outro lado. Então, assim, são situações que a gente precisa e deve ficar antenado, porque por mais que a gente invista, né, em recursos de segurança da informação nunca ninguém vai estar 100% seguro. Isso, assim, é uma questão é muito difícil da gente chegar nesse nível, né? Por mais que a gente suba a régua ali do que vai ser feito, de política, de acesso, e restringe o máximo, sempre vai ter ali uma vulnerabilidade onde as pessoas vão tirar proveito disso tudo. Então, assim, é um ponto que, do ponto de vista tecnológico, a gente deve mesmo tomar muita atenção. Agora, existem alguns pontos que a gente você pode adotar ele como uma medida de entender sobre o que está vindo ele para você. Então, por exemplo, hoje você tem uma facilidade de consultar o domínio do site que hoje você recebeu. Então, existe um site lá um campo no registro.br, depois eu encaminho para a Brenda aqui, ela divulga com todo mundo aí também. Mas você hoje consegue consultar uma titularidade daquele site, né? E entender quanto tempo aquela empresa existe, quem que são os titulares daquele domínio, quem são as pessoas. Então, assim, são situações que são muito simples e pequenas, mas que na hora que você vai juntando os pontos, você começa a entender. Ah, ele está me pedindo um Pix de R$ 100, mas uma empresa que, poxa, foi constituída agora, tem 2 meses. É um sócio que é uma pessoa que ela não tem uma reputação muito legal. Então, assim, hoje isso é público, né? A gente consegue consultar e começar a entender, né? E, para além disso tudo, sempre ter atenção mesmo no questão do que está escrito no domínio da empresa, né? Então, a gente vê muito na ferramenta que a gente tem aqui, que quando a gente coloca lá um Microsoft.com com N, as pessoas clicam, porque, não, é Microsoft. Mas por quê? Porque não lê o texto todo, né? E às vezes na pressa, no dia a dia, na correria, a gente adota esse tipo de situação mesmo, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido, assim, é ter muita atenção. Por isso que a gente fala mesmo, assim, ó, o ponto de vista sensível é o usuário, né? São pessoas como a Indy, por exemplo. Ela é um advogado que não tem tanto uma afinidade com tecnologia que aqui ela vai ler e talvez clica. E, assim, isso é mais comum do que hoje do que a gente imagina, né? Inclusive com pessoas de tecnologia. A gente rodar isso daqui dentro de empresas de tecnologia, são pessoas que acham que sabem tudo e essas aí são as que mais caem nesse tipo de situação, né? Porque o phishing hoje ele é muito bem feito, né? Então, se você não tem atenção, realmente acaba caindo mesmo em algumas situações que são indesejáveis. Ingrid, só para complementar também. Por favor, pode ir. Sim, só agradecer os esclarecimentos e comentar que realmente eu fiz a contestação no banco. Eu dei sorte, porque não existia ainda a contestação de Pix, só que aí foi aprovada a legislação, né? E aconteceu de eu poder realizar a contestação, só que ela está ainda sobre análise bancária. Então, acaba igual vocês comentaram, né? É de um em um, se for multiplicando, e se a gente não tentar coibir, vai multiplicando e se tornam valores exorbitantes, né? Que é o que acontece com o phishing. Pode seguir, Brenda. Muito Exatamente. obrigada. Imagina, eu ia só complementar também que, assim, falando muito sinceramente, acho que ainda existe uma oportunidade significativa no Brasil de melhoria da parte de investigação por órgãos públicos. Hoje em dia a gente tem visto bastante resultado quando a pessoa consegue tratar com uma delegacia especializada, o que nem sempre é o caso para quem mora no interior e acaba não tendo tanto acesso a esses órgãos, que também acabam naturalmente ficando bastante sobrecarregados desse tipo de processo, especialmente aí nos últimos anos. Mas, então a gente acaba, né, vendo aí processos, tanto em âmbito de investigação, quanto quando vai para o judicial, que são significativamente longos, mas que em vários casos conseguem
ser relativamente frutíferos, no sentido de que a gente está falando de setor bancário, que é um setor que, via de regra, tem logs, esse tipo de registro. Então, quando o problema é nacional, via de regra, acaba sendo possível, embora, né, com alguns obstáculos aí, você resolver. E o Bacen também tá de parabéns aí, tem criado várias ferramentas, essa questão do estorno do Pix, que você falou que já solicitou. Agora tem também aquele Bacen Protege Mais, eu não sei se vocês viram, que lançou super recentemente, acho que da semana passada ou da anterior. Também é uma ferramenta para não conseguirem abrir conta bancária no nosso nome. Então, caso eventualmente meus dados cadastrais já tenham vazado aí, né, é uma maneira de eu me proteger também. E algumas outras ferramentas, além de abertura de BO, é notificar os bancos, ou os responsáveis ali, né, os terceiros envolvidos, pedindo a guarda das provas. Isso é uma coisa que também tende a contribuir bastante. E torcer aí pro Marco Civil da internet e trazer as respostas que a gente precisa, o que pode ou não acontecer também por experiência. Agora, Breno, eu vou te dar uma notícia triste, tá? Seus dados já foram vazados. Eu acho difícil hoje a gente achar alguma pessoa que não tem os dados expostos na internet, né? Isso é uma questão extremamente comum, né? Você pega aí, por exemplo, alguns vazamentos que vieram acontecendo ao longo do tempo, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, Banco Inter, Renner, enfim, situações de empresas que têm muitos clientes, né? Então, são situações que a gente já não, infelizmente, a gente já chegou nesse ponto, né? Eu te falo que assim, a gente tem ferramentas como, por exemplo, que monitoram os dados de vazamento de senhas na Dark Web, né? Então, por exemplo, é possível a gente implementar aí dentro de sistemas, ERPs, enfim, qualquer que seja, a senha que a Brenda está utilizando, se aquela senha ela já teve algum tipo de vazamento, esse dado foi exposto na Dark Web, né? Então, assim, e a gente vê que, assim, muitos dos casos acontecem como uma forma muito natural. Então, e aí, assim, o usuário ele sempre reclama, né? Porque é mais fácil, eu vou ter uma senha que eu vou lembrar, a gente tem que trocar essa senha de uma forma periódica, a cada 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, é chato, daqui a pouco eu já não tem mais senha, mas são formas que a gente tem ali de conseguir mitigar que as credenciais também tenham vazamento exposto, né? Legal. E aí, para a gente seguindo aqui, já vou passar para o próximo caso, que também ficou bastante famoso, foi envolvendo a TOTUS, um dos maiores sistemas aí de RP e tudo mais que a gente tem no Brasil hoje. E aí vou passar para o Paulo contar um pouco para a gente do que aconteceu nesse caso. O caso da TOTS, Brenda, é um caso muito ele é muito amplo, né? Porque assim, a TOTUS hoje é um dos principais ERPs de mercado, né? Junto com a SAP, enfim, alguns players aí de mercado, Sankhya, que hoje praticamente concentram tudo que é o coração da empresa mesmo como um todo, né? E aí, o que cybercriminosos fizeram nesse caso? Começaram a enviar phishing para os clientes, simulando avisos técnicos da TOTUS. Ó, você precisa atualizar o sistema nessa madrugada, clique para poder executar. Só que isso vem de uma forma tão bem feita, de quando você abre o sistema e recebe essa informação, que assim, é muito comum das pessoas, né, abrirem lá, inserir as credenciais de acesso, naturalmente você já está entregando isso ali para alguém do outro lado, e aí essas pessoas, quando receberam isso, elas começaram a acessar os dados sensíveis da empresa, né, distribuir malware, e que é um ponto muito sensível também, né? E isso não foi exclusivamente da TOTUS, né? Isso afetou clientes da TOTUS, né? Então, o nível que isso alcançou foram diversas cadeias ali da economia mesmo como um todo, que hoje também são usuários ali do ERP TOTUS, né? Da parte de CRM, enfim, de toda a questão tecnológica, né? Então, assim, vieram pontos ali de extorquir ambientes específicos, fraudes financeiras, e com isso, assim, a repercussão da TOTUS a nível nacional ficou extremamente comprometida, né? Porque é uma empresa de mercado, uma das líderes no segmento, que teve ali o seu nome vinculado a vazamento de uma esfera muito grande no que diz respeito ao negócio, né? Então, afetou diversas camadas da economia como um todo, né? E aí, Paulo, acho que esse caso também já traz bastante aquilo que a gente falou, né, de você ter um bom pós-incidente e tudo mais, mas segurando a ansiedade para já não entrar nisso, falar um pouquinho do que poderia ter sido feito antes de um incidente como esse para prevenir, especialmente porque eu acho que esse é um incidente que não é tão intuitivo como prevenir, especialmente que os clientes foram utilizados ali, né, como uma porta de entrada.
Exatamente. Então, assim, acho que do lado tecnológico, Breno, é muito padrão, né? Quando a gente pensar em evitar, né, as questões de exposição, né? Nesse caso, especificamente, alguns pontos são muito relevantes, né? Então, políticas zero trust, acho que isso aí é o ponto principal, né? Entender que ninguém tem, de fato, um privilégio, ainda que seja um nível muito alto, né? Acho que um outro ponto muito sensível, né, é a comunicação contínua sobre golpes, né, sobre esse tipo de situação, né? É fazer exatamente isso aqui que a gente está fazendo, Brenda, em contar isso para a empresa, né? Porque, assim, são situações que a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, até acontecer. Então, assim, é uma questão que a gente dificilmente vê uma empresa, e assim, acho que não é uma questão que é uma prioridade, né, em parar a operação de um determinado momento e começar a repassar situações que aconteçam no mercado, né, ainda que sejam em mercados diferentes, mas que uma hora acaba chegando próximo ou com a gente, né? Então, que é um ponto muito, muito, muito importante. E eu acho que nesse caso especificamente, Brenda, tem um caso que chama muita atenção, que é o monitoramento de comportamento anômalo, né? Que está integrado aos portais de ERPs, né? Assim, é algo que está acontecendo muito diferente e as empresas não monitoram. Então, assim, entendeu que aquilo ali está fugindo do contexto, poxa, muita atualização de software, atualização fora do padrão, fora do horário, para quem hoje não é a pessoa. Então, por exemplo, a Brenda hoje dentro da Xenu é uma posição de advogada, né? Para que a Brenda vai receber um executar para poder atualizar um ERP? Não faz nenhum sentido, né? Então, assim, esse tipo de situação é onde a gente tem que estar atento, né? E o principal disso tudo é a gente repassar isso para as pessoas para que elas entendam até onde de fato vai a responsabilidade de cada um, né? Então, assim, acho que para além de tudo que a gente hoje, né, discorreu aqui sobre os usuários, eu acho que esses são os pontos aí que eu acho que seriam um ponto de partida aí para evitar esse tipo de situação do que aconteceu com a TOTUS. Acho que um ponto que também é bem chave é que, nesse caso da TOTUS, a gente não está falando como a gente falou no caso da Porto Seguro, em que é importante você manter uma comunicação boa e eficiente com seus clientes por uma questão reputacional, né? Por uma questão de proteger a imagem ali da empresa, somente enquanto o seu time de segurança está trabalhando para resolver o problema. Em uma situação como essa que aconteceu com a TOTUS, você vai muito provavelmente precisar falar com o seu cliente, talvez até mesmo notificar ele até mesmo para obter mais informações sobre o que aconteceu. Então, não tenho certeza, né, se a TOTUS teve ou não acesso a esses e-mails que foram enviados solicitando a manutenção e tudo mais, mas especialmente incidentes que envolvem dados pessoais, que pela Lei Geral de Proteção de Dados têm que ser notificados em até 3 dias após o conhecimento, você obter essas informações, né, de qual foi a causa raiz, que tipo de dado foi afetado e tudo mais, pode depender dessa colaboração. Então, você fica meio que na mão ali, né, de outra empresa, que muitas vezes pode ser nem seu fornecedor que você está pagando, mas o seu cliente que está pagando você para conseguir ter as informações que você precisa para atender os requisitos legais. Então, também é um caso em que tem uma atuação jurídica aí eficiente no pós-incidente. 3 dias é um prazo muito curto, qualquer um que já entrou em uma warning de incidente sabe sobre isso. É uma maneira aí também, né, de se precaver e tentar conter danos uma vez que a situação já se desenrolou. Eu acho que falando em conter danos também, Brenda, acho que tem um assunto que é legal, que eu até queria te ouvir um pouco melhor nesse sentido, que assim, é quando a gente entende assim, tá, os dados foram expostos, aí eu preciso de ir lá e responder isso para a NPD. E eu acho que o primeiro momento, né, do que vem é assim, tá, os dados foram expostos, mas o que que você fez para poder, né, criar uma forma de ter o rastreio desses dados, né? Então, assim, as empresas que investem, por exemplo, em política de segurança da informação, em adequações à parte tecnológica, à parte jurídica, para estar em conformidade com a LGPD, né? Eu acho que existe uma prerrogativa que aquela empresa que investe de fato naquilo, tem isso de uma forma estruturada, ela tem vamos dizer que é mais branda, né? A aplicação das sanções, ela acaba sendo menor nesse sentido, não é isso? Ab- Absolutamente, Paulo. A gente tem visto isso na NPD já desde o começo da atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, uma preocupação muito grande com entender se aquela situação foi uma situação isolada, que de fato foi culpa de terceiro, de um hacker, que muitas vezes, né, como você falou, é impossível você prever todas as brechas de segurança e cobrir todas as brechas de segurança.
A gente já viu, inclusive, aí mais de uma situação na qual a NPD encerrou o processo de investigação administrativa e não aplicou nenhuma sanção para a empresa, por entender que ela estava fazendo o dever dela corretamente. Então, ela tinha uma preocupação com proteção de dados, com segurança da informação, implementava políticas internas, também não adianta só ter uma política ali que não está implementada, isso não vai colar com a nossa autoridade. Inclusive, a NPD acabou de contratar aí mais de 200 funcionários agora né, no final desse ano, e já foi declarado que eles vão ir todos para fiscalização. Então, a expectativa é que a partir de 2026, a parte de fiscalização em relação a incidentes por parte da autoridade comece a se intensificar um pouco. E aí é mais importante ainda você estar preparado. E aí, palavras, pessoal, do próprio diretor de fiscalização da autoridade em mais de uma oportunidade. Ele fala muito sobre como a postura colaborativa é essencial para que a empresa não seja multada de uma maneira muito significativa ou não sofra sanções mais pesadas, que é claro que a culpa dela vai ser avaliada objetivamente, né? O diretor também é sincero, pelo menos, em relação a esse ponto, mas ele fala muito sobre isso, de observar todo o panorama do que aquela empresa está fazendo para proteger os dados pessoais. E, que nem eu falei, a gente já conseguiu ver bons resultados aí de empresas que tinham um bom background e que, mesmo passando por incidentes, não tomaram sanções tão graves assim. Eu já escutei casos de cliente aqui, Brenda, e me falar assim, não, deixa chegar a multa. Quanto que é a multa? Um percentual do faturamento. Eu pago. Só que o eu pago é até chegar, né? Então, existem situações aí que são difíceis do empresário, do outro lado, materializar aquilo, né? Então, toda vez que a gente começa um trabalho de segurança da informação, existe uma prerrogativa de a gente começar pelo assessment, né? Que nada mais é da gente ir lá dentro da empresa do cliente, tirar um retrato da estrutura dele toda e falar assim, ó, esses são os pontos de vulnerabilidade dentro do seu ambiente, né? E aí, assim, ainda que essa execução, né, das correções não venha conosco, aquilo ali já serve de base de um relatório estruturado, onde ele consegue ter ali informações sobre pontos importantes sobre a própria estrutura, né? E isso vai sempre em conformidade, de acordo com as ISOs, né? 27001, 27000, os principais syscontrols, né? Que hoje são os de mercado, né? Então, assim, a gente sempre leva mesmo para esse lado, porque assim, é a forma que a empresa vai ter de ter isso documentado, e se um dia precisar de responder algum tipo de situação, já ter ali na prática um documento onde ele consiga, né, orientar ali toda a parte que foi levantada do âmbito tecnológico. E, Paulo, você tocou também numa dor que a gente vive bastante, que é mas quanto é que é a multa dessa questão de LGPD aí? Pessoal, ok. Em 2020, a gente estava falando de um cenário em que a lei tinha acabado de ser aprovada e, de fato, não tinha nem muito espaço ali, né, para você enforçar e começar a multar sem dar um tempo para o mercado se adequar. Já passaram 5 anos. Essa atuação, essa Agência Nacional de Proteção de Dados mais contida e tudo mais, já tem mudado significativamente. Essas contratações que eu falei para vocês que foram feitas visam justamente expandir o setor de fiscalização, que está precisando, né, conforme tem sido dito aí, de mais mão de obra para conseguir executar mais trabalho. Em 2024, já foi realizado mais que o dobro de processos sancionatórios e administrativos do que em 2023. Então, agora estamos fechando ainda 2025 para ter um cálculo mais exato, mas esses números têm aumentado bastante. E não é só a Agência Nacional de Proteção de Dados que fiscaliza essa questão de vazamentos de dados, não. A gente tem aí PROCON, quando envolve consumidores, a gente tem o CAD, quando envolve empresas do mesmo grupo econômico, esse tipo de coisa, e até mesmo o judiciário concedendo aí danos morais em casos em que envolve dado de saúde ou esse tipo de situação. Então, não é assim, quanto é que a ANPD vai me multar? Esse risco jurídico pode vir de vários lados. E aí, eu acho que eu até já dei um spoiler falando de dados de saúde. Não sei se você tinha alguma complementação antes da gente passar para o próximo, Paulo. Então, podemos seguir. Que é justamente sobre o caso do Albert Einstein. Imagino que vários aí, né, que estão com a gente também vão se lembrar desse vazamento que saiu bastante na mídia. E aí, pessoal, esse caso ele foi bastante similar ao da Light, no sentido que foi uma simulação de um comunicado interno ali da empresa, que acabou eventualmente, né, numa cadeia de que uma pessoa clicou, e aí o invasor foi conseguindo ganhar mais espaço, gerou acesso a dados médicos dos pacientes que foram vazados, e submeteu também o hospital ali, né, que ficou sem acesso a sistemas e tudo mais, uma pressão midiática também bastante significativa.
E aí eu acho que quando... Ah, por favor, Paulo. Eu digo assim, esse tipo de incidente, ele é um pouco mais sensível, né? Porque a gente está falando de um hospital, né? Consequentemente, é um hospital que ele não emite nenhum prontuário ali se não tiver sistema. E aí, consequentemente, do outro lado tem vida, ser humano, enfim. Então, eu acho que o apelo disso, quando vai para a mídia, ele acaba tomando uma proporção muito maior, né, do que a gente fala que Porto Seguro foi afetada, né? A gente começa a falar de pessoas que pode ser que perderam até a própria vida, né? É muito extremismo falar isso, mas de fato é uma realidade, né? Então, principalmente quando a gente pega determinados segmentos e nichos de mercado, é, a gente começa a entender que esse tipo de risco ele pode tomar uma proporção muito maior do que as pessoas imaginam, né? E assim, para além disso tudo aqui, Breno, é um beabá, né? É mais do mesmo. Você fala assim, como evitaria? Exatamente da mesma forma que todos os demais, né? Só que assim, aqui a gente está falando de uma situação muito mais sensível, né? Que a gente está falando de vidas, né? E aí o tamanho da proporção que isso pode tomar, ele é muito maior do que a gente hoje vê nesse tipo de situações como os anteriores que a gente estava passando por aqui, né? Uhum. E acho que até complementando esse tema que eu estava comentando anteriormente de notificação de incidentes à Agência Nacional, uma pergunta bastante comum é: eu preciso notificar qualquer vazamento de dados da minha empresa para a Agência Nacional? E não, pessoal, somente vazamentos que possam acarretar um risco ou um dano significativo. E aí os critérios do que seria esse risco ou dano estão lá na Resolução 15 da Agência Nacional. E um desses critérios é vazamento de dados de saúde. Então, se eu tenho vazamento de dados de saúde, eu tenho 3 dias para notificar a autoridade e a própria pessoa. Até mesmo porque, quando vazam dados de saúde, acaba sendo um cenário de exposição muito grande para a pessoa e para a família dela. A gente sabe que esse tipo de golpe, que a Ingrid até comentou aí com a gente, né, que é golpe do Pix e tudo mais, em um contexto em que a família está fragilizada por ter uma pessoa doente, a própria pessoa também está fragilizada, muitas vezes os criminosos acabam utilizando isso como uma oportunidade, né, para usar ainda mais aquele poder de barganha, de oferecer uma coisa por um preço muito bom, que a pessoa não poderia ter de outra forma, então acaba se tornando um caso mais sensível ainda. E eu acho que o que a gente estava falando sobre pessoas do C-level, que muitas vezes acabam sendo ocupadas, então não tem tanto tempo para se dedicar, fazendo a trilha de phishing complexa, alguma coisa assim. Às vezes estão com pressa quando estão vendo os e-mails, podem acabar deixando passar algum detalhe. A mesma coisa vale para todo o pessoal da saúde. A gente sabe que aqui no Brasil o setor da saúde é um setor que também sofre bastante com sobrecarga, que os profissionais têm muitas prioridades ali para gerenciar no dia a dia deles, mas é importante que proteção de dados também comece a entrar como uma prioridade dentro desse setor, justamente pelo que o Paulo falou, porque se a gente não tem uma preocupação de segurança em relação a essas informações, isso pode até mesmo dificultar que os médicos façam um trabalho de salvar vidas. Eu acho que nesse caso, Breno, é um ponto que é muito sensível quando você fala nesse sentido, né? Porque, do meu ponto de vista, segurança da informação e direito, eu acho que isso aí tinha que ser parte do ensino médio, né? Ensino fundamental das pessoas, porque dificilmente o brasileiro sabe, né, quais são os direitos dele em determinadas situações, né? Assim como hoje também, dificilmente você vai achar alguém que saiba como se posicionar e se portar frente ao algo que vê ali, um phishing ou alguma iniciativa de fragilidade com a segurança da informação. É um assunto muito delicado, né? Esse caso especificamente do Albert Einstein, os profissionais eles receberam e-mail simulando um comunicado interno, muito parecido com o que foi o TOTS lá em cima, né? E aí você pensa assim, um enfermeiro está ali e tá uma correria do dia a dia, tratando uma série de situações, recebeu um comunicado interno. O cara acaba clicando, né? E aí, assim, na hora que você vai ver, né, a pessoa que colheu o dado de quem clicou, ela começa a escalar isso até acessar a conta de alguém que, de fato, tem um nível de permissionamento. E aí a gente volta em tudo que a gente falou. Como que a gente conseguiria precaver, enfim, uma série de outros pontos ali que também afetaram o negócio, né? Ok. Seguindo para um próximo caso aqui, o caso da Natura. Esse também, acho que muitas das dicas vão ser similares, mas esse caso foi na mão de um fornecedor, né? Então, o ataque começou no fornecedor, que é uma situação que também tem sido cada vez mais comum, assim, da nossa experiência. Isso faz sentido com o que você tem visto no mercado, Paulo? Demais. Assim, o que que a gente tem visto aqui, Breno? E aí eu vou te dar um exemplo que, assim, de situações que a gente tem visto acontecer com com uma frequência muito grande, né? É que eu te falei assim, talvez um empresário do outro lado, ele não está se importando com a sanção que ele vai sofrer por um vazamento de dados. Até ele ser
ter a sua prestação de serviço interrompida porque ele não está adequado às políticas de segurança da informação, à LGPD, às ISOs, né? Então, por exemplo, a gente vê muito caso que o pequeno empresário, os pequenos negócios estão se adequando em razão de querer prestar serviço para empresas maiores, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, um caso de um cliente que ele tem um desenvolvimento de um app que ele hoje trata isso para banco, né? E assim, é uma empresa muito pequena, são 4 pessoas só, mas que tem um faturamento relevante, grande, inclusive, o aplicativo dele é muito legal, mas que ele estava com o negócio dele impedido de prestar serviço para o banco se ele não tivesse as adequações de tecnológicas e jurídicas em conformidade com o que o banco exige, né? Então, o que a gente tem visto acontecer aqui, Breno, com uma frequência muito grande, né? As pequenas empresas sendo forçadas a adequar para prestar serviço para grandes empresas, né? Então, assim, os fornecedores tendo que se adequar para poder conseguir fornecer o serviço. Isso aí tem acontecido com uma frequência muito grande, né? Quando a gente pega ali as PMEs, né? Essas empresas, de fato, elas não passariam nenhum processo de adequação ou uma adequação tecnológica ou adequação de alguma ISO, né? Se não fosse em razão de querer prestar um serviço para uma grande empresa, né? Acho que, assim, eu me arrisco a te dizer que nenhum desses empresários olhariam para esse negócio, porque não é o negócio deles na maioria das vezes, né? Então, assim, é um negócio que às vezes vai mudar muito a cultura da empresa. E esse é um ponto muito sensível, porque a gente está falando de alguém que presta determinado tipo de serviço há muito tempo, da mesma forma, e agora ele tem que, de repente, conseguir ter algumas situações que naturalmente vão engessar mais o negócio, né? Cada usuário vai ter que ter a sua própria senha, vai ter que ter uma senha que executa, uma senha que aprova, a pessoa que aprova, não é a pessoa que executa. E aí a gente começa a esbarrar numa situação de cultura mesmo da empresa, né? E isso é uma questão que tem acontecido com uma frequência muito grande aqui, viu, Brenda? Em muitos casos a gente tem visto isso sim. Imagina, Paulo, o que você ia comentar, né, em relação a essas questões das exigências e tudo mais, é alguma coisa nas linhas de ficam chegando aqui para a gente preencher esses questionamentos sobre Demais. segurança. E minha resposta para você é: oi, somos nós que estamos enviando os questionamentos. Então, acredito que isso até tem bastante a ver com a pergunta aí do Vitor. Mas, no ponto, a gente trabalha juntos, né, Paulo? A gente está do mesmo lado, mas esse eu acho que é um ponto em que o nosso lado jurídico faz muito o papel de cobrar, então, de exigir, né, quais são os requisitos mínimos de segurança, de proteção de dados, obrigações legais que eu preciso ter certeza que esse fornecedor cumpra. Isso está se tornando uma prática cada vez mais comum e cada vez mais importante no mercado. No setor bancário, que foi o exemplo que o Paulo utilizou, a coisa já está um pouco mais avançada, até mesmo pelo risco, né, envolvido nesse setor. Mas hoje em dia todos os setores já estão, né, começando a ter isso, em que as empresas maiores começam a aplicar questionários, tentando entender que medidas de segurança, que medidas de proteção de dados é que os seus fornecedores têm. Porque pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, se o seu fornecedor vazou um dado, você responde solidariamente. E nós já temos, inclusive, processos judiciais, é um processo até que ficou relativamente famoso aqui no nosso meio jurídico, de uma empresa de maquininha de cartão de crédito, que vazou os dados, teve um vazamento ali de dados. E aí isso foi parar no judiciário entre a rede de supermercados e a empresa de maquininhas de cartão de crédito para ver quem ia arcar com o prejuízo daquela situação. E o que o judiciário decidiu foi: olha, empresa de maquininha, por um lado vocês estão errados, porque vocês não podiam ter feito uma maquininha de cartão de crédito sem medidas de segurança adequadas. Mas supermercado, por outro lado, você também está errado, porque olha o seu tamanho, você é uma rede gigante, você poderia contratar o fornecedor que você quisesse e você contratou sem sequer verificar se as medidas de segurança da máquina de cartão de crédito eram adequadas, 50-50 prejuízo, com metade para cada um. Então, foi um caso aí que a gente viu de responsabilização da empresa, porque ela contratou o fornecedor errado. Então, a gente tem visto cada vez mais o pessoal aí tomando cuidados para não passar por isso. Isso tem sido muito comum, viu, Brenda? Assim, a gente tem visto com uma certa frequência acontecer, né? Ah, eu preciso de responder a Ernst Young que eu estou sendo auditado. E aí vem aquele questionário lá, grandão, do jurídico dela, perguntando situações do âmbito tecnológico e também do âmbito jurídico, né? E assim, parece que são situações diferentes, isoladas, mas quando a gente fala de adequação, né, de LGPD, a gente fala do jurídico e do técnico caminhando lado a lado, né? Então,
a gente tem que entender que, por exemplo, a gente tem que aplicar uma política de segurança da informação, mas por trás disso aqui tem que ter um respaldo jurídico, né? Até porque, assim, são situações que na hora de responder é, vão acarretar situações para ambos os lados, né? Então, a gente pega uma brecha tecnológica para uma sanção jurídica e vice-versa, né? Então, são situações que hoje a gente vê acontecendo com uma certa frequência mesmo, as empresas menores sendo forçadas a partir para esse processo de adequação, mesmo que elas não queiram. E aí o Vitor perguntou aqui também no chat em relação a alguns dos maiores desafios, né? Acho que a parte de qual é a importância de uma boa solução já conversamos um pouco, mas eu acho que o principal desafio que eu tenho sentido, aí queria a sua opinião também sobre isso, Paulo, é a lacuna entre as empresas grandes, que a gente está falando de gigantes que já estão investindo milhares em segurança, em proteção de dados, para empresas pequenas que, como eu gosto de brincar, muitas vezes o cara do TI é o mesmo cara do financeiro, que é o mesmo cara do administrativo. Então, são empresas que nem sempre, né, sequer tem, às vezes, o subsídio para responder aos questionamentos ou para entender o que está sendo pedido para implementar, inclusive da parte de proteção de dados. Mas algumas soluções. Ah, por favor, Paulo. Não, tem um ponto que é legal, Bento, que assim, a gente fala assim, é uma adequação em tecnologia e segurança da informação. Parece que é algo muito caro, né? E a gente esbarra em muitas situações aqui. Eu tenho um sócio meu aqui, o Everton, que ele é uma pessoa que ele é muito antenada, né? Ele é, inclusive, um especialista na nossa segurança da informação. Mas assim, ele tem uma frase que eu acho que, assim, ilustra muito o que a gente vê no dia a dia, que, assim, o barato funciona, sabe? Assim, existe uma falsa sensação que as pessoas e as empresas têm que assim, eu vou investir num firewall, uma caixa X e é a melhor caixa, eu tô seguro. Nem sempre é assim, sabe? Então, assim, existem situações, Brenda, que vão muito além de custo, né? A gente consegue adotar práticas, e isso aqui dentro da MIT é uma questão que a gente trata com muita seriedade, porque, assim, a gente tem o dimensionamento correto do que a gente está fazendo dentro do cliente para que, assim, não tenha um custo desnecessário, né? Claro, assim, quanto mais recursos a gente tem, é melhor para a gente sempre investir, mas existem iniciativas, né, que vão muito além disso tudo, né? Então, assim, quando você fala assim, do ponto de vista de desafio, eu posso destacar, assim, o maior desafio é a gente conseguir imputar dentro da cabeça das pessoas a importância de um comportamento dela frente à utilização da tecnologia, né? Tecnologia é muito bom, né? Então, assim, a gente vê situações, aí, assim, uma questão que é muito comum, né? A pessoa contar a vida inteira dela para um chat GPT, né? Qual que é o tamanho do risco daquilo ali, né? A pessoa, uma vez aquilo ali acontecendo um vazamento, é a sua vida exposta, né? Então, assim, por que eu não devo me importar nesse sentido? Assim, esse é um ponto que é muito importante, porque se a gente começar a pensar sempre muito nesse sentido, você começa a ficar até entrar em parafuso, né? Mas existem algumas situações, Brenda, que a gente identifica que, assim, mais do que a gente preocupar em investimento, eu acho que a gente preocupar é com as pessoas, sabe? Foi aquilo que eu estava te falando anteriormente, né? A gente pensar ao lado em treinar as pessoas, sabe? Em sensibilizar a pessoa do financeiro, a pessoa do marketing, né? Sobre como se portar com a parte de tecnologia da informação. Eu acho que hoje é o maior desafio, né? A gente já pegou casos aqui, por exemplo, de empresas que a gente estava fazendo processo de adequação de LGPD, né, adequação para as ISOs, e as pessoas tinham uma senha do computador colado na máquina, na tela do monitor, né? E a mesma pessoa que ela fazia uma solicitação, ela mesma aprovava, era uma mesma senha, uma única senha para todo mundo, não tinha um nível de permissionamento, né? Então, até para a gente ter registro de log, ficava difícil, né? Porque a Brenda é a pessoa que ela fazia uma requisição de compra, a Brenda mesma aprovava. E assim, o login da Brenda era administrativo 2 e ninguém sabia quem era o administrativo 2, né? Então, assim, são situações que, na hora que a gente vai para a prática, eles fazem isso, assim, há 20 anos. Como é que agora eu vou vir cá e mudar? E a gente, geralmente, nesses casos, Brenda, a gente vira o chato, né? Só que, assim, como é que a MIT hoje a gente faz para ter um cuidado disso, né? A gente cria sempre de forma intuitiva, né? Já gamificada, inclusive, da gente conseguir mostrar para o usuário que não é bem chato, né? Existe por trás disso tudo uma série de pontos que vão facilitar de não acontecerem situações como aconteceu com a Ingrid aqui, por exemplo, né? De que às vezes você está ali distraído, enfim, acaba acontecendo. Isso é muito comum de acontecer, né? Então, eu acho que assim, se eu puder destacar aí o maior desafio que a gente tem, eu nem colocaria o desafio financeiro, eu colocaria o desafio de pessoas, porque envolve ali que as pessoas comprem as ideias e, consequentemente, de
de fato, implementar aquilo que você está propondo na prática, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista tecnológico. Paula, eu não poderia concordar mais, né, com essa sua colocação de que o maior desafio são as pessoas e não as empresas, que eu acho que essa percepção existe muito, né, de que esse abismo financeiro entre a gigante tecnológica que está exigindo e a empresa menor, prestadora de serviço, num caso que nem você falou, com 4 ou 5 pessoas trabalhando ali, que esse abismo financeiro entre essas empresas nunca vai permitir que a menor atenda aos requisitos da maior. Mas hoje em dia isso não é verdade, não só da parte de segurança, né, que eu acho que você falou muito bem sobre como a gente tem hoje ferramentas acessíveis e tudo mais que já são capazes de subir muito o nível de segurança da empresa, mas da parte de proteção de dados também. Então, alguns dos elementos aí que mais são considerados um ponto de risco. Você não tem um treinamento de proteção de dados, de segurança da informação dentro da sua empresa. Hoje em dia, o governo federal, inclusive, disponibiliza treinamentos nessa linha gratuitamente. Só você pegar, aplicar aquilo ali para os seus funcionários, disponibiliza modelos, então, de mapeamento de dados, que é uma obrigação pela LGPD, de guias de segurança da informação. O que que você, pequena empresa, precisa saber sobre segurança da informação, justamente para permitir, né, que essa lacuna seja sanada, e hoje em dia a gente já tem visto cada vez mais, inclusive clientes nossos, empresas pequenas, que estão respondendo esse tipo de questionário, esse tipo de questionamento das empresas para quem elas prestam serviço, com muito mais sucesso do que empresas maiores, mas que estão mal assessoradas, não estão ali, né, com uma preocupação no assunto de segurança da informação, às vezes até mesmo por não tá vendo o tamanho do risco. Na verdade, a empresa grande, Brenda, ela é mais difícil até, inclusive, né? Porque assim, você tem um nível de hierarquia muito maior, às vezes é um ecossistema que, de fato, ele é maior, né? E assim, a gente falando em ferramentas, por exemplo, a gente tem ferramentas aqui, essas que eu citei para vocês aqui no início, né? Que de conscientização do usuário, que é situações, Brenda, que a gente tem valores irrisórios, né? Coisa de R$ 40 uma vez por ano por usuário, sabe? Então, assim, na hora que você põe isso na prática, né? A quantidade de situações que você consegue cercar e mostrar para a pessoa ali na ponta, ele é muito pequeno frente ao que você falaria de um faturamento de uma empresa, sabe? E assim, são situações que a gente tem como utilizar, medir e depois mostrar para a pessoa, inclusive, qual que é o tamanho do risco por ela ter adotado aquele tipo de situação, né? Enfim, mas acho que é isso. Ok. E aí, Paulo, acho que talvez para a gente não delongar muito em relação ao tempo que a gente tinha previsto, já agradecer a participação de todo mundo, mas te passar a palavra para você falar um pouquinho, né, da nossa parceria aí, Xenu e Meet, e alguns frutos que vão sair dessa parceria, especialmente para quem está aqui na live com a gente. Ah, legal. A gente tem conversado muito, pessoal, assim, no contexto, né, de como a gente consegue agregar valor mesmo para o negócio pros negócios dos nossos clientes, né, de parceiros e etc, né? Então, assim, a gente entende que, por exemplo, o lado tecnológico e jurídico, eles caminham muito juntos, né? E aí o que eu estava explicando para a Brenda, né? A gente bateu tanto aqui na tecla de pessoas, né? Aqui na MIT a gente tem ali uma prerrogativa, né, de duas situações, né, quando a gente pega qualquer tipo de projeto de segurança da informação. O primeiro deles é a gente sempre iniciar pelo assessment, que é de fato em ter o relatório da empresa, né, um diagnóstico mesmo de maturidade da empresa com a parte de segurança da informação. Isso a gente investe muito aqui, Brenda, inclusive a gente tem uma ferramenta que hoje a gente tem isso em desenvolvimento interno para que a gente faça um self-diagnóstico, né? Isso, assim, tem caminhado muito bem aqui na prática para que a gente consiga entregar para o cliente, né, com base aí nas ISO, nos SysControl, nos frameworks internacionais, e ele vai ter um score que ele, com base nas perguntas que a gente hoje tem, né, que é o mesmo questionário que a gente aplica ali na prática, a gente conseguir medir mesmo a parte de maturidade com a segurança da informação. Então, a gente conversando aqui, a gente pensou mesmo em como a gente consegue agregar valor, né, para os negócios, né? E a gente tem esse assessment de maturidade e segurança da informação do nosso lado, e a Xenu também tem algo muito parecido, mais ligado à parte jurídica, né? Então, o que a gente está formatando aqui é um produto em conjunto, né? E aí eu até disse para a Brenda, né, que qualquer um que veio aqui da live, né, vai ter aí 80% de desconto, né, para poder adquirir ali ambos os diagnósticos, né? A gente vai entregar isso, né, em conjunto. A gente já tem alguns cases de clientes, né, inclusive, que a gente atuou dessa forma, né? Eu me recordo de um último deles, foi o Sindus Pharma, Brenda. Inclusive,
uma transformação bem grande que a gente executou lá dentro. E um outro deles que foi a parte de treinamento e conscientização, né? Então, a parte de treinamento, que é fazer esse trabalho, né, de explicar para o usuário, né, a importância de como ele utilizar a tecnologia ao favor dele, sem ter a exposição ao risco, tanto pessoal quanto profissional, né? Esse treinamento a gente ministra ele ou online ou presencial. Existe uma forte preferência para que isso seja feito presencial dentro das empresas, né, de uma forma mais interativa, mais intuitiva, né? Mas a gente entende também que os desafios hoje, eles vão muito além disso tudo, né? Então, ele pode ser feito também de uma forma remoto, sem nenhum problema. É um treinamento muito breve, mas bem explicativo, né? E aí a gente pensou mesmo em atender isso em conjunto aí com a Xenu também nesse modelo, para que a gente consiga, né, agregar valor ao negócio de todo mundo também. Não, e aí, pessoal, em 5 anos de experiência, eu acho que alguns dos cases aí em que a gente trabalhou com a MIT foram alguns dos melhores que a gente conseguiu entregar, justamente por ter essa conexão muito forte entre quais são os riscos jurídicos e quais são os riscos de segurança. Então, do mesmo jeito que a gente consegue pegar o que é um risco de segurança e calcular, né, juridicamente, que tipo de impacto isso poderia ter para a sua empresa, o pessoal da MIT também consegue ajudar a gente a pegar esses riscos de falta de conscientização sobre minimização de dados, sobre exclusão de dados, e muitas vezes ajudar a gente a agregar isso de uma forma tecnológica. Então, é bastante interessante quando a gente consegue fazer essa entrega juntos. Como falamos, negociei aí bastante com o meu chefe para a gente estar conseguindo fazer uma condição especial para vocês. Quem tiver interesse, por favor, pode ficar à vontade para entrar em contato pelos nossos e-mails, mandar aqui no chat. Se você puder fazer o favor de mandar o seu também, Paulo. Mandando aqui agora. E no mais, só agradecer pela presença de todos. Aí, qualquer outro assunto que vocês queiram conversar, qualquer outra dúvida que vocês queiram trazer também, estamos por aqui. Obrigado, pessoal. Agradeço a todos. Deixei meu contato aqui no chat e sigo à disposição, né? Se quiserem conversar um pouco mais, né? Entender melhor aí na prática, né? Quais são os desafios, estou totalmente à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Boa noite. Boa noite.